Ok, gente. Eu sou o professor Jackson Queiroz, aqui de Itabuna, Bahia, e eu vou iniciar uma aula aqui, né, de sociologia, falando, né, sobre alguns aspectos, e a gente vai fazer essa reflexão, né, lembrando que muitos estudantes não estão podendo ter acesso à escola por conta dessa questão aí de pandemia. Então surgiu um projeto aqui da Universidade da UESC, né, a estadual aqui da Bahia, de Itabuna, né? E eu fui convidado aí para poder estar fazendo essa aula aí com vocês, né? Trazendo um aspecto aí, um ponto referente, né, à sociologia para esses estudantes que não estão aí indo à escola por conta da pandemia, não estão tendo aula, não estão podendo se preparar, né, de fato aí para esse possível Enem acontecendo no final do ano, no início do próximo ano, e a gente sabe que a nossa sociedade é uma sociedade muito carente, que necessita de educação, né? Não existe um outro meio para que a gente possa melhorar a nossa sociedade, melhorar a nossa cultura, melhorar o nosso país, se não for através da educação. E aí eu espero poder, né, junto com vocês aí, estar colaborando em alguma coisa, espero que vocês gostem. Então vamos lá. Eu preparei para vocês aqui, eu vou estar aqui compartilhando aqui a tela, para que a gente possa ir dar início a essa aula. Aqui. Aqui. Apresentação. Então, ou seja, né? O nosso tema aí vai ser os problemas sociais, né? Então, aí tem o meu nome, Jackson Queiroz Ramos, meu Instagram é @jackson.queiroz, meu e-mail, né, profjk2014@gmail.com, meu WhatsApp, e o meu blog, para quem aí puder, né, tá seguindo aí depois, o meu blog é o Meu Olhar Social, blogspot.com, quem puder aí depois dar uma procurada, se gostar, né, vai seguindo lá. Bem, gente, então, falar de problemas sociais nos dias de hoje, né, não é uma tarefa muito fácil, né, porque estamos vivendo em um período na nossa sociedade de muita polarização, né, então, as pessoas estão acabando, né, misturando os problemas sociais, misturando com politicagem, e a gente fica meio que passeando no meio disso, vendo algumas manifestações de pessoas, de grupos, né, ativistas, e tem aquela questão de ir para a rua e tal. E a ideia que eu quero trazer aqui para vocês é uma ideia diferente, eu quero falar sobre esses problemas sociais, mas eu não quero trazer essa polarização, né? Apesar de entender que a maior parte dos problemas sociais, ela tem ela tem um público, né? Ela tem uma cor, ela tem uma classe social, mas não é essa a ideia, né? Eu quero aqui fazer com vocês uma aula enxuta, uma aula que a gente possa estar fazendo muito mais reflexões do que essa ideia de polarização, né? De positivo e negativo, de preto e branco, de pobre e rico. Não estou dizendo para vocês que tudo isso não vai estar aí de repente em um pacotão, mas não vai ser essa aqui a minha ideia, não é esse o pensamento dessa aula aqui para vocês. É a gente realmente refletir 3 pontos, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês, né, os 3 pontos principais que eu quero que para quem estiver aí assistindo essa aula possa estar aí refletindo. O primeiro, né, é o que são problemas sociais. É muito importante a gente ter esse questionamento, né? O que são problemas sociais de fato, né? O que são problemas sociais? A gente precisa, de fato, estar aí fazendo esse questionamento. O segundo, né, onde nascem os problemas sociais? Esses problemas sociais, eles nascem onde? Eles nascem como? Né? Então, também é uma reflexão que a gente, o estudante, né, o cara que vai fazer aí, né, o Enem, a menina que vai fazer o Enem, eles precisam estar aí atento a esses questionamentos, né? Onde é que esses problemas sociais nascem? E o mais, que eu acho que é algo que a gente precisa muito amadurecer na nossa sociedade, é essa outra questão,
é a terceira questão, que é como tentar diminuir esses problemas sociais. Como é que a gente diminui? E aí, né, pegando aí uma dessas três questões, eu vejo muita gente, a gente diminui esses problemas sociais, indo lá para a rua, levantar a bandeira, quebrar e tal, e vamos fazer isso, e vamos tocar fogo. E eu penso que isso aí são pensamentos extremistas, e que na realidade não vai fazer com que haja uma diminuição desses problemas sociais. Né? Então, hoje a gente tem que pensar como que a gente consegue resolver problemas sociais. A gente tem várias reflexões hoje, a gente tem ajuda aí, né? A gente tem ajuda de livros, a gente tem ajuda, a ajuda principal, né? Que é a gente próprio reformular, mas dentro disso tudo a gente sempre vai estar colocando aí a ideia do caráter, de como ele é formado, de como é formado esse cidadão, de como é formada essa pessoa, mas a gente não pode esquecer que os problemas sociais fazem com que, né, haja uma mudança de caráter, de personalidade em muita gente. Né? Então, não é fácil você falar sobre os problemas sociais sem a gente pensar, né, onde esses problemas sociais nascem e o que leva essas pessoas, de repente, que estão aí dentro dessa nuvem de diversos problemas sociais, porque a gente não pode, nem no Brasil, a gente não pode nem considerar o seguinte, uma determinada pessoa tem só um determinado problema social, está dentro de um determinado problema social, né? Ele só é desempregado. Não, ele só é desempregado mesmo. A gente não vai encontrar, né? Ou seja, o desempregado, geralmente, né? Ele está aí dentro de um problema financeiro, e ele está dentro de um problema de saúde, e ele está dentro de um problema de educação, e ele está dentro de um problema de meio ambiente, ele está dentro de um problema de moradia. Então, ou seja, essa pessoa, ele tem uma gama, ele tem uma nuvem de problemas sociais ali em volta dele, né? E que muitas vezes vai fazer reflexões lá na frente, né? Vai trazer aí um saldo, né, muito difícil na vida dessas pessoas, vai colocar essas pessoas em uma situação muito alta de vulnerabilidade. Né? De repente, essas pessoas nem conseguem sair desses problemas sociais. Né? Isso porque a gente tem aí um país que ele é muito diversificado, né? Então, assim, ele é muito diverso, tem muitos aspectos, e aí vem os aspectos aí, né, econômicos, aí vem os aspectos de região, aí vem ou seja, vem uma gama de pontos que acaba fazendo com que essa pessoa aí, ou a família dessa pessoa, fique em uma situação de vulnerabilidade, e venha de repente a ficar em uma situação de rua, e de, às vezes, essa pessoa nem consegue sair, né, desse meio. Então, esses três eixos aí, eu acho que é bacana para a gente estar pensando, né, dentro dessa perspectiva, né, de problemas, né, o que são esses problemas que a gente tem na sociedade, né. Alguns problemas que vêm aí, né, eu estava lendo uma publicação, né, dessas que a galera põe por aí, bem curiosa, que dizia assim, que o último ano que o brasileiro teve paz foi no ano de 1499, né, que, ou seja, de 1500 para cá, né, e aí se a gente for embolando aí dentro dessa perspectiva, a gente vai ver que de 500 até chegar nos dias atuais, a gente sempre teve aí diversos problemas na nossa sociedade, a gente tendo que brigar, né, matar um leão por dia, e a gente está dentro dessa sociedade, né? Cada um de nós, né? Cada estudante, né? Todos nós aqui estamos, né? Bem, então para a gente entender um pouquinho aí sobre, né, essa questão social, os problemas sociais, eu quero trazer aqui um aspecto de Weber, né? E o Weber, ele vai dizer o seguinte, que uma ação social é toda conduta humana que interfere com outros e consigo mesmo. É o primeiro ponto, né? Ou seja, é uma conduta que vai aí interferir, né, consigo e com o outro. E aí ele traz aqui alguns exemplos que, se a gente fosse aqui, né, a gente poderia aprofundar só nessa perspectiva que a gente poderia estar falando inteiramente aí sobre muitos problemas sociais dentro disso. Então aí ele vai trazer a moda, ele vai trazer o consumo, ele vai trazer o mercado, ele vai estar trazendo a política, ele vai estar trazendo a religião, o crime, o trabalho e tantos outros, né? Dentro dessa perspectiva, né? A moda, por exemplo, e o consumo, que estão, né, altamente ligados, e aí a gente vai ver
né, dentro daí das grandes sociedades, né, quem são as pessoas que estão na moda, para quem é essa moda ela é feita, ela é conduzida para quem, para que público, né, quem são as pessoas que têm um acesso, um poder aquisitivo para estar dentro dessa moda, desse consumo, o que é que leva essas pessoas, né, ao alto grau de consumismo, e quem é que consome essa moda, né, e quem não consome também essa moda, e o mercado, né, e a política, né, e quando eu trago política, eu gosto muito de falar para vocês que eu gosto muito de política, odeio politicagem, sabe, gente, eu acho que é um dos pontos que a gente precisa estar refletindo bastante nesse momento. A politicagem é algo que deteriora, né, que acaba, que destrói realmente com a sociedade. Então, a gente precisa aprender a fazer política, não politicagem. Né? A gente precisa aprender a ter um olhar mais ampliado quanto a essas questões. Né? Religião, cada um segundo a sua, que assim deveria ser. Né? Eu fico pensando que dentro desses aspectos sociais, desses problemas sociais todos, as pessoas dentro de uma religião, ela está muito mais preocupada em fazer com que você queira seguir uma determinada religião do que ela própria aí ter uma conversão ou ter um diálogo, um crescimento aí, né, dentro de si próprio, né, a questão religiosa ela é muito marcante por isso, né, a ideia de querer que o outro faça, né, e aí se a gente for pensar nesse aspecto, a gente for puxando aqui, a gente vai ver aí, né, vai ver aí os aspectos lá, desde a Europa, né, do pensamento aí, a gente vai ver aí, né, a imposição, quando chega aí os jesuítas, né, colocando aí a religião católica naquela época, ou seja, esse empurra, né, de querer colocar de cima para baixo aí determinado ponto, a gente segue e vê até os dias de hoje de determinada forma. Então a religião ela tem que ser pelo convencimento e não pela dor, pela imposição, né, o encontrar algo que te faça melhor, né? Acho que os aspectos de religião deveriam ser essa aí, né? Deveria ser dentro dessa vibe, dentro dessa pegada, e muitas vezes não é assim que acontece, né? Na maior parte das vezes, né? E aí eu trago muito isso para você, que geralmente é dentro da sociedade, porque quando a gente vai para os grandes, né? Por exemplo, se a gente for citar Jesus Cristo, se a gente for citar aí, Buda, se a gente for citar aí Maomé, ou seja, a gente nunca vai encontrar algo que esteja falando lá, mate, destrua e tal, nunca vai ter, sempre vai ser o perdão, o amor e tal. E as pessoas que seguem, né, todas essas religiões inteiras, né, com seus líderes, eles acabam tomando aquilo ali, querendo fazer com que o outro ali, né, haja daquela forma, daquele jeito que ele entende que o outro tem que ser, não que ele tem que seguir necessariamente, né? E isso faz parte aí, né, de todos esses problemas sociais que a gente vai ter aí, né, nos dias de hoje. Então, a sociologia deve levar em conta. Então, o que a sociologia ela vai levar em conta? Ela vai levar em conta que você precisa compreender a ação social dos seres humanos, compreender. E olha aqui, eu vou até tirar esse compreender, porque eu vou usar o tentar, né? Porque compreender uma ação humana, velho, tipo, realmente, assim, é muito difícil. Como é que a gente vai compreender? É muito difícil essa ideia de compreensão. Mas talvez o tentar, né? Eu acho que essa aí deveria ser a palavra. Tentar compreender a ação social dos seres humanos individualmente e as motivações do indivíduo no agir social, né? Ou seja, como é que eu vou agir? A gente vai ter aí o Weber, né? Que vai estar trazendo essa ideia para a gente, né? De quais são as motivações, o que acontece dentro desse meio. Então, o cara que vai fazer aí, né? A menina que vai fazer aí o seu Enem, vai prestar o concurso, ou vai fazer o vestibular, ele precisa estar atento a isso aí, né? O que é que o Weber traz dentro dessas questões aí social, né? De problemas que depois vai vir, né? Os problemas sociais, né? E a gente tem as instituições sociais, e aí é bacana, aí você vai encontrar, por exemplo, a igreja, né? Você vai encontrar aí diversos órgãos que são instituições sociais, a escola é uma instituição social, né? E dentro disso a gente vai encontrar os problemas sociais. Eu poderia falar, por exemplo, dos problemas sociais aí da igreja, eu poderia falar dos problemas sociais da escola, e aí de repente a gente vai falar de diversos problemas sociais, ou seja, que vai estar trazendo aí, né, vários, é uma avalanche, né, de problemas sociais. E a gente não pode esquecer, né, as questões aqui, né, que são problemas sociais, onde eles nascem, esses problemas sociais, e como a gente vai tentar aí, né, diminuir esses problemas sociais. Eu acho que isso aí é bacana para a gente estar refletindo e amadurecendo
a respeito de. Então, é um ponto que é o que eu falei aqui há pouco, né? Você ter essa visualização holística, é isso que eu vou dizer. Eu acho que um dos pontos mais bacanas que a gente tem, né, é esse olhar aí do 6 e do 9, né? Que a gente poderia estar aplicando em várias situações sociais na nossa sociedade, né? Várias ações. Então, ou seja, visualização holística. Entender que existem pontos de vista diferentes e que a sociologia pode ajudar a enxergar vários pontos de vista diferentes de uma forma ampla e fundamental. Velho, cara, essa treta é muito, muito, muito pesada. Né? Porque vamos lá, momento em que a gente está vivendo hoje, momento aí em que uma situação de pandemia, né, e lógico e evidente que nenhum de nós aqui, né, viveu algo nem sequer parecido. E aí a gente tá vivendo um problema, né, não vou nem dizer um problema, mas a gente está vivendo problemas sociais dentro da Covid, né, dentro dessa pandemia da Covid, né, que leva a um aspecto como esse aí do olhar dos seis, né. A mesma situação pode ter diferentes significados para outra pessoa. E aí vai trazer logo nesse paradoxo de entender, né, que existem vários pontos de vista. Então, como é que eu, né, vou dizer que a pessoa que hoje quer sair para trabalhar, por exemplo, ela quer trabalhar, ela está errada. E como que eu posso dizer que aquela pessoa que está dizendo que você precisa ficar em casa, se manter em casa, ela está errada? E é aí que a sociologia ela vai dizer para você que a gente precisa entender que existem vários pontos de vista diferentes e que a sociologia pode ajudar você a enxergar os vários pontos. E eu acho que esse é o principal. Né? Lógico que a gente tem um problema instaurado, né, aqui do vírus, e essa questão do vírus vai fazer com que muita gente tenha diversos pontos de vista, e o que a gente está perdendo é aquele outro ponto, o ponto da resiliência de você poder olhar justamente o 6 e o 9. Né? Eu preciso, eu estou machucando pessoas porque eu entendo que eu tenho que ficar em casa, né? E as pessoas que eu amo estão aqui, e tem o risco do vírus. E tem pessoas também que amam e tal, e que precisa trabalhar porque ela precisa manter a casa, e a gente vai chegar e vai dizer, né? Ou seja, eu dentro de um olhar, eu vou dizer assim, nossa, essa galera aí, ela tá querendo matar todo mundo, ela quer sair, ela quer viver uma outra situação. Aí alguém vai chegar e vai dizer assim, mas só que tem aqueles que estão indo para festa e tal, não tem consciência nenhuma. Mas aí a gente precisa ter um outro olhar, né? Que juventude é essa? Quem são essas pessoas? E qual foi a construção social que essas pessoas tiveram? Né? Qual é a classe que essa pessoa aí está, né, inserida? Né? Ou seja, de qualquer forma, de qualquer maneira, existe um olhar que vai fazer com que aquela pessoa ela entenda que, mesmo sabendo de um risco iminente de um vírus, mesmo tendo risco iminente de contrair, de fazer com que outras pessoas aí venham a contrair o vírus, mesmo assim eu ainda me acho no direito de poder sair e eu preciso ter essa compreensão, ou seja, a sociologia vai te dar essa possibilidade de você ter esse olhar e de você enxergar os pontos de vista, né? Eu não quero que vocês aí, que quem está assistindo, venha a entender da seguinte forma, ele está justificando? Não, porque eu não estou aqui no juiz, não estou fazendo o juiz de julgamento, eu estou fazendo a reflexão né, a reflexão de uma situação, dando um exemplo da situação. Então, ou seja, é a mesma situação. O cara que precisa sair para trabalhar porque ele vai manter a família, a pessoa que quer, que diz que é para você ficar em casa, né? A pessoa que acha que pode sair, que pode ir para a praia, que pode ir para o bar, que quer ir para o shopping, ou seja, são vários pontos que a gente precisa ter uma visão holística, né? Ou seja, cada um interpreta de acordo com o seu ponto de vista, as suas experiências e seus valores. Olha só o que a sociologia vai fazer, velho. Tá? Então, ó, nesse momento,
Eu não estou dizendo o certo que está errado, não é essa a ideia. A ideia é a gente fazer uma reflexão sociológica, ou seja, dentro da sociologia, os vários olhares, e aí a gente consegue conversar, ó, entenda. Entender que existem pontos de vista diferentes. Então, você que vai assistir essa aula, passe a interpretar. Por isso, por que sociologia atrai tanto? Porque o olhar, é a sociologia é a ciência da sociedade. O sociólogo, ele é o cientista da sociedade. Ele observa os fenômenos, né? Ele vai observar, ou seja, o que é que está acontecendo, né? Por que é que tem, o que é que leva as pessoas a seguir? A gente conversa, né? Por exemplo, lá com o Weber, que foi o primeiro, né? Que eu apresentei para você, e a gente vai conversar muito com o Weber, né? A respeito disso, né? Ou seja, a mesma situação pode ter diferentes significados para outra pessoa, seja o eu particular, e cada um interpreta de acordo com o seu ponto de vista e com as suas experiências e com seus valores. Então, ou seja, é o que eu disse, né? O cara que vai para que está aí dentro dessa pandemia, e que ele vai para a praia, e que ele vai para o bar, ele tem as suas experiências, ele tem os seus valores, ele tem o seu ponto de vista. Eu, que estou em casa e tal, e defendo que as pessoas precisam ficar em casa, precisam ter esse distanciamento de corpo, né, de pessoa, também. O cara que vai sair para trabalhar, que ele precisa trabalhar, porque existe toda uma outra questão, e aí vem outros pontos, né? E a pessoa vai dizer assim, ah, mas então você está dizendo o quê? Que eu preciso, o meu patrão vai me mandar embora. A gente poderia pegar, seria uma outra aula aí que a gente poderia estar fazendo, né? Falando aí sobre essa questão aí de opressão e oprimido, né? Que muitas vezes a gente tem aí, Paulo Freire vai falar muito sobre isso, mas aí a gente viria, né, fugir aqui um pouquinho, então para não a gente não aí escorregar aí dentro dessa ideia, a gente vai fechar aqui, né? Ou seja, dentro desse diálogo. E aí eu preciso que vocês aí compreendam bastante, que vocês firmem esse pensamento aí, né? Visão holística, Weber, né? Ou seja, entender que existem pontos de vista diferentes, que a sociologia pode ajudar a enxergar, ou seja, a ver. A sociologia ela não resolve, ela faz com que você perceba, né? Pontos de vista diferentes de uma forma ampla e fundamental. Ou seja, aí eu trouxe o exemplo aí do 6 e do meia dúzia. Certo, galera? Espero que vocês estejam aí conseguindo compreender, né? Que eu esteja conseguindo aí alcançar vocês. Ok? Bem, e aí eu vou pedir aqui, eu vou colocar um vídeo e eu vou botar a caixa de som para que vocês possam ouvir, né, essa. Que país é esse? Não sei, né? Você trabalha com Excel e quer aprender a criar dashboards como esses? Eu tenho um convite para te fazer.
Mas o Brasil aqui caiu. Vamos faturar um milhão. Quando beber, eu vou chorar de saudade. Nas orelhas do legal. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Brasil, né? Que país é esse? É Brasil. Para entregar o mundo em ponto com. Então, quando a gente traz aí, né, essa música aí que traz, né, que país é esse, né? O Legião Urbana já fazia esse questionamento, e aí hoje, né, com tantos problemas sociais, e aí o vídeo ele vai trazer diversos ali, né? Droga, né, um problema social, né? A violência é um problema social, né? O desemprego é um problema social, a corrupção é um problema, né? Os problemas, ou seja, essa música ela faz muito com que a gente possa ir, né, refletir um pouco a respeito, né, desses problemas sociais que a gente vem vivendo, que a gente vem passando, e aí a gente começa a pensar, né, onde é que está a raiz, né, onde é que começa esses problemas sociais, né, onde é que nasce esses problemas sociais, né, os problemas sociais que nós estamos vivendo hoje é um problema social que nasceu hoje, nasceu há 10 anos atrás, há 15 anos, há 20 anos, né, ou seja, esses problemas, onde é o ponto, né, o que é que está fazendo com que a gente venha ter cada vez mais problemas, né? Tem uma palavra aí, né? Acho que a gente vai ver aí. E aí eu trago aqui para vocês, né? O Weber vezes o Durkheim, né? E aí o Durkheim vai dizer o seguinte, olha só. A gente vai estar falando aí de problemas sociais e a gente vai ver dois aspectos. Durkheim vai dizer o seguinte: priorizou a sociedade na análise dos fenômenos sociais, né? Considerando-a externa dos indivíduos, ou seja, uma coisa de fora, e determinadora de suas ações. Já Weber vai dizer o seguinte: ele entendia que era algo predominante o papel dos atores sociais e de suas ações. Weber entendia a sociedade como um conjunto de interações sociais. Ele vai dizer que a ação social, o objeto de estudo, era weberiano. Toma este significado quando seu sentido é orientado pelo conjunto de pessoas que constituem uma sociedade. Já Durkheim vai dizer o seguinte: os fatos sociais são anteriores e exteriores aos indivíduos, exercendo sobre eles um poder coercitivo, ou seja, obrigatório, que se impõe sobre as vontades individuais. No sentido oposto, Weber priorizou as ações do indivíduo, ou seja, o que cada pessoa faz para compreender a sociedade, considerando-as como um componente universal e particular da vida social, fundamental para se conhecer o funcionamento das sociedades humanas, em que vigoram os interesses entre indivíduos e grupos sociais. E aí, nesses dois aspectos, a gente vai ver dois pontos bem bacanas, né? Aí a gente vai conseguir compreender, por exemplo, né, trazendo aí o exemplo do que está acontecendo nos dias de hoje, né, a respeito aí da questão aí do coronavírus, né? Por que é que determinado grupo ele vai entender que a pessoa ela vai entender que ela pode estar indo para determinado local, que ela pode estar fazendo uma festa, e que isso aí é algo que de repente, se você fala que não, você está tirando um direito dela. Aí você vai ver isso aí lá com Weber. E quando você vê a ação de que
o cara chega, ele pensa dessa forma, e aí ele junta um grupo e as outras pessoas começam a pensar desse mesmo jeito, aí você vai ver Durkheim, né? É quando ele fala aí dessa questão aí coercitiva, né? Ou seja, esse fenômeno que faz com que o indivíduo ele possa agir, né, de algo externo, ou seja, do que você traz, né, da sua construção, dos seus interesses, do que você vive. Então aí os dois autores são dois autores aí que para quem vai fazer o Enem, né, é muito importante, né, ter esse conhecimento aí de Weber, de Durkheim, porque vai fazer com que você possa aprofundar o olhar, porque muitas das questões que vem dentro. Bom, isso levando em consideração que se tiver questões dessa perspectiva no Enem, né? Porque também na conjuntura política que a gente está vivendo nos dias de hoje, a gente não sabe como é que vai vir toda essa ideia aí, né, voltada à construção social das pessoas, né, nesse olhar de sociologia. Né? Então, de repente, possa ser que a gente não encontre muito disso, mas se vier, o Weber e o Durkheim são extremamente importantes para o conhecimento, né, das ações sociais, né, do que a gente está vivendo aí nos dias de hoje. E aí eu vou colocar aqui uma atividade agora para vocês, tá? Não é para ninguém esperar o vídeo passar para chegar lá e responder, não. É para tentar responder aí. Diz o seguinte, né? Um jovem que havia ingressado recentemente na universidade foi convidado para uma festa de recepção de calouros. No convite distribuído pelos veteranos, não havia informação sobre o traje apropriado para a festa. O calouro, imaginando que a festa seria formal, compareceu vestido com traje social. Ao entrar na festa, em que todos estavam trajando roupas esportivas, causou uma estranheza, provocando risos, cochichos, comentários maldosos, olhares de espanto e de admiração. O calouro não estava vestido de acordo com o grupo e sentiu as represálias sobre o seu comportamento. As regras que regem o comportamento e as maneiras de se conduzir em sociedade pode ser denominadas, segundo Emily Durkheim, como um fato social. E aí, com base, né, no que a gente viu aí, né, de Weber e de Durkheim, eu gostaria que vocês aí considerassem as afirmativas abaixo, né? Quais dessas afirmativas aí são verdadeiras referente a isso, né? E são características do fato social para Durkheim. Então a gente tem aí o primeiro, né? O fato social é todo fenômeno que ocorre ocasionalmente na sociedade, ou seja, é algo ocasional. 2. O fato social caracteriza-se por exercer um poder de coerção, ou seja, obrigando as consciências individuais. 3. O fato social é exterior, ou seja, de fora ao indivíduo e apresenta-se generalizado na coletividade, ou seja, quando você está no grupo e aí você vai, né? Então tá todo mundo ali junto, então vamos, né? Vamos zoar, vamos, né, fazer o que, né, quem é que fala isso aí? E o 4 aí, né? O fator social expressa o predomínio do ser individual, ou seja, só dele, sobre o ser social. E aí? Fazer o desafio aí, quero ver quem é que consegue me responder isso aí, né? E agora, professor, como é que eu respondo isso aí para o senhor? Bom, tem aí o meu número de WhatsApp, vocês podem colocar aí a resposta, mandar no meu WhatsApp, eu assisti a sua aula e a resposta foi essa. E eu não olhei depois aí quando terminou, né? Passou um tempinho. E aí, gente? Então, vamos pensar, né? O Durkheim, ele vai dizer que os dois, né? A afirmativa 2 e a afirmativa 3, que diz o seguinte, que o fator social caracteriza-se por exercer um poder de coerção, ou seja, né, sobre as consequências individuais. E o 3, o fator social é exterior ao indivíduo e apresenta-se generalizado na coletividade, quando está aí com grupos de pessoas. E aí a gente vai conseguir compreender por que é que pessoas, um exemplo, por que é que algumas pessoas elas têm determinado comportamento em grupo e ela não teria sozinha,
né? E aí a gente poderia ver, por exemplo, questão de preconceito, de racismo, de xingamento, né? E você fala assim, nossa, eu nunca, não acredito que fulano teria coragem de fazer isso. Ele só faz isso quando ele está junto com os colegas, com os amigos, por exemplo. Por quê? Justamente porque esse papel social aí, né, que o Durkheim traz, ele vai dizer que esse fator aí, quando se apresenta ali, né, na coletividade, se aparece ali generalizado, todo mundo está fazendo, então, vou fazer também. Então, o número 1 e o número 4 aí são afirmativas erradas no que diz aí como característica, né, de fato social do Durkheim. Então, correto aí é a afirmativa 2 e a afirmativa 3. Espero que vocês tenham aí acertado. Né? E aí, gente, eu trago aqui para vocês, no meu ponto de vista, né, e aí eu vou ser bem muito forte dentro disso aí, eu acho que é um dos problemas sociais que a gente, atual, né, que a gente, né, mas tem. Eu vou mostrar outra coisa aqui para vocês. Olha só que coisa, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar aqui, ok? Então, olha só que coisa, né? Aqui tem esse site aqui é do dia 17/5/2020, né? Ou seja, do mês de maio, e ele diz que Brasil tem 4,8 milhões de crianças e adolescentes sem internet em casa. Né? E ele traz aqui diversos pontos, né? E aí ele vai trazer um ponto que eu acho que é fundamental, que é muito importante, que é esse ponto aqui, o ponto da desigualdade. Né? O ponto da desigualdade. E aí, voltando aqui, né, voltando aqui para o nosso slide, né? Ou seja, desigualdade. Eu acho que dentro de todos esses aspectos de problemas sociais que a gente tem, a desigualdade ela é a mais forte. Os problemas sociais que nós temos é por conta de desigualdade. E aí eu vou de novo trazer esse aspecto aí, o aspecto ligado aí, né, ao momento atual que a gente está vivendo aí, os problemas sociais. Então, vamos lá. Quantas pessoas, por exemplo, não têm condições de estar tendo uma aula mesmo, né, em sua casa, com a internet banda larga boa, né, de pelo menos que quando eu digo boa, gente, é porque assim, tem gente que tá estudando aí com internet de chip. Né? Então, ou seja, que tem ali pelo menos uma internet aí, eu não sei, né, de repente alguma pessoa de um outro local pode estar assistindo, mas é um exemplo, uma internet que seja aí no valor de 80, de 90 reais, vamos pensar dessa forma, que não seria aquela, mas que internet, mas seria uma internet razoável, onde você pudesse fazer download, pudesse fazer upload, pudesse aí estar estudando, né? Quantas pessoas que têm até uma internet razoável, né? Você a gente fala em valor aí, uma internet. Eu não estou falando de uma internet aí né, dessas de empresa tal, não, que também não rola assim para mim, né? Mas uma internet que desse para que a pessoa pudesse estudar. Mas uma pessoa que tem uma internet aí, uma internet intermediária aí de 10 mega, né? De 20 mega, de 30 mega, que está estudando com o celular, por exemplo. Né? Não tem um notebook, não tem um tablet, né? Porque o ideal não é estudar no celular. Você pode estar com o celular, sim, pode, deve, quando você pode. Na escola, por exemplo, se nas escolas que tal, que permite, é muito bacana, você quer consultar uma coisa, mas se você colocar aí para que a pessoa possa passar aí 3, 4, 5, 6 meses, eu não sei quanto tempo vai ficar estudando só com o celular, olha só como é difícil. Então, é uma desigualdade muito grande. E eu não quero polarizar, como eu disse, minha ideia não é a minha ideia não é polarizar rico e pobre, preto e branco, direita e esquerda, azul e verde, não, mas é a gente refletir, né? Refletir e pensar, né? Onde é que nascem os problemas sociais, que é o ponto-chave lá, né, nos questionamentos, e o que é que pode ser feito para que a gente possa tentar diminuir um problema como esse aqui, né? Ou seja, existe um hiato gigantesco. Né? Existe uma diferença, uma desigualdade gigantesca, um abismo muito grande entre a maior parte das pessoas. Né? E se a gente começar a aprofundar isso aí, a gente vai ver
as pessoas que têm a internet, que usam no celular, as pessoas, porque quando a gente vai, né, a gente já está com tantos problemas sociais que a gente começa a funilar, né, a gente começa a dizer, ah, mas ele tem um celular, dá para estudar. Ou seja, ele tem um celular, dá para estudar. E as pessoas que estudam aí com, né, PCs poderosíssimos, com conforto do ar-condicionado e tal, e com assistência pedagógica e tal, mesmo sendo virtual, ou seja, né, como é que a gente estreita, como é que a gente cria uma ponte, né? Como é que a gente cria uma ponte, né, entre o cidadão, a família que está aí em uma situação de vulnerabilidade, você oferece, porque aí vem para aquele primeiro ponto que eu trago lá. Eu, pelo menos, não acredito em uma forma e uma maneira de você mudar uma situação de um país que não seja pela educação, que não seja pela escola, qualidade, educação boa, professores bons, ensino bom, recursos pedagógicos bons, livros bons, né, para que a gente possa tentar resolver todos os problemas sociais de violência, de droga, de política, de roubo, de corrupção, de meio ambiente, né? Ou seja, todos esses problemas que nós temos aqui a gente só resolve com a educação. Né? E para a gente fazer isso, o que, que a gente precisa fazer? Eu tô aqui, né? Vocês aí que precisam pensar nisso. Eu também gostaria de fazer esse desafio aí a quem assistir essa aula, né? E puder mandar para mim aí, manda para mim, né, professor, olha, isso aqui seria bacana para a gente, seria uma forma, uma maneira. Eu gostaria muito de ver, né, quais são os pensamentos que vocês têm, como é que a gente poderia diminuir esse abismo, porque na maior parte das vezes, né, às vezes o nosso senso, e aí uma outra aula que a gente pode estar vendo aí, né, conhecimento que a gente vai chamar aí de quando a gente está aí no senso comum, né? O senso comum vai me dizer assim, ah, a gente resolve isso com trabalho, a gente resolve isso dando dinheiro, comprando um notebook e tal, mais profundo, sabe? É tão profundo quanto esse abismo aí que está separando aí nessa chargezinha aí, né? Como é que a gente consegue? Quais são as ideias que vocês têm para que a gente, para que pudesse ser levado em consideração vocês enquanto estudantes, né? Como é que, o que é que poderia ser feito dentro dessa nossa sociedade para que a gente pudesse diminuir esses problemas sociais que nós temos através de quê? Né? Através de que forma? Né? Quais são as ideias? O que é que fervilha aí a cabeça de vocês? Isso aí seria interessante. Quero ver quem vai ter aí, vai mandar para mim. E aí, eu encerro aqui a aula, essa aula com vocês sobre os problemas sociais. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Jackson Queiroz, eu sou pedagogo, sou discente da Universidade Federal do Sul da Bahia, faço licenciatura em Ciências Humanas e Sociais, sou também estudante da pós-graduação de da pós-graduação da Uniaselv, em docência do ensino superior, e que Deus abençoe aí a todos, que vocês tenham gostado, e aí até uma próxima vez, até uma próxima aula. Tá, gente? Deus abençoe. Tchauzinho aí para vocês. Fiquem com Jesus.